Olá, sejam bem-vindos ao SupraCast. Hoje estamos com a doutora Karen Fernandes para falar sobre suplementação esportiva, otimizando o desempenho de atletas com segurança. Boa tarde. Boa tarde, doutora Karen. Como está? Tudo bem? Obrigado por ter conseguido vir aqui na nossa gravação, ter conseguido o espaço na sua agenda. Eu fico honrado demais de ter a doutora Karen Fernandes aqui conosco. E, doutora, eu queria que você abrisse essa edição falando do seu currículo, da sua formação. Quem é a doutora Karen Fernandes, para que possam conhecê-la? Vamos lá, um pouquinho de mim. Eu sou fisioterapeuta, eu já resido em Palmas há 21 anos, então já tenho quase 24 de formada. Amo a minha profissão e me dedico muito, então eu gosto muito de estudar. E vivo me relacionando com atletas por ser desportista. Comecei a trabalhar nessa área por necessidade, até para me tratar, porque eu tinha muitas dores. E, juntamente com a questão de tratar lesões e tudo mais, eu comecei a estudar a parte integrativa. E foi aí que eu entrei nesse mundo da suplementação. E isso é desde 2016. Então, já estou um tempinho estudando isso e gosto bastante. E acaba que a gente tem que orientar e estar acompanhando, porque muitas pessoas são leigas nisso. Então, eu trabalho com fisioterapia esportiva, sou sócia da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. Hoje estou na Câmara Técnica do Conselho, nessa área de esportiva e traumato-ortopedia. E tem uma clínica aqui, né, o Instituto Karen Fernandes, onde a gente atende vários atletas. Não são só atletas que a gente atende lá, mas nosso maior público, hoje sim, são atletas amadores, né? Que é o público que tem mais necessidade de assistência, na verdade. Top. Eu vou começar essa edição fazendo uma pergunta que não está na pauta, uma pergunta bem polêmica, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de polêmica. Tudo bem. Vamos lá. Falando de atividade física, uma coisa que sempre causa confusão na cabeça das pessoas, inclusive na minha, e você foi quem sanou essa minha dúvida. Alongamento. Antes, depois ou nunca? Alongamento é importante, mas antes da atividade física, a primeira vez que eu ouvi falar um não foi em 2005, no Congresso Brasileiro de Fisioterapia. Eu levei um susto. Uau. Poxa, eu era daquelas que chegava na academia, alongava e depois ia fazer o treino, depois alongava novamente. Todo mundo cresceu com essa, com essa cultura. Na época que eu jogava vôlei, 1900 e pouco, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era alongamento. Hoje, já se sabe que não é proibido, mas não é necessário. E que muitas vezes, por você alongar, você afasta muito a origem e inserção muscular. Se você precisar de um mecanismo de explosão, você pode aumentar o risco de uma lesão. E se o treino for muito intenso, algumas literaturas orientam você a esperar o corpo, vamos dizer assim, esfriar primeiro, para depois alongar. Então, tem algumas literaturas que falam pós-treino, alongue, outras falam espera um pouco, um repouso, para depois fazer o alongamento. Então, eu não digo que é uma coisa para se fazer. Tem que sempre pensar na mobilidade, não necessariamente ficar alongando. Mas tem momentos que eu preciso de um alongamento, mas não antes do treino. Eu me lembro que quando eu troquei essa ideia contigo em consultório, por conta da minha condição, por conta da minha coluna, você falou comigo assim, você tem que fazer exercício de mobilidade e não alongamento, porque você pode se machucar no alongamento. O que é uma mobilidade? O que é um alongamento? O alongamento, você tem que causar um estresse muscular para que ele o sistema nervoso mande algumas substâncias que a gente chama de órgãos tendinosos de Golgi para relaxar ali, para você começar a ganhar aquilo de forma resumida. Então, eu tenho que criar um estresse, tanto que quando a pessoa te alonga, você quer resistir no primeiro momento. Depois você relaxa. Quando você relaxou, é que o sistema nervoso liberou essa substância. Aí você consegue ganhar um pouquinho mais, mas aí você resiste de novo. A mobilidade não, eu vou trabalhar a amplitude articular sem ficar estressando o tecido. Então, eu vou fazer movimentos, eu vou lubrificar a articulação, eu vou trabalhar em toda a amplitude, mas não causar esse estresse. E tudo isso é feito no consultório de fisioterapia? Depende. Porque, assim, muitas vezes a gente orienta para a pessoa fazer isso no dia a dia, ou fazer na academia, no pós-treino, ou fazer entre treinos, dependendo da atividade que a pessoa faz. Lá na fisioterapia, a gente faz um trabalho de, às vezes, ensinar a pessoa a fazer com cuidado, com cautela,
para que não tenha sobrecargas, para que não tenha... Evite movimentos muito além do limite articular. Tem pessoas que têm frouxidão ligamentar, então tem que preocupar com isso. Então, é muito individual. A gente não tem um protocolo, a gente trabalha a individualidade da pessoa. E esse é o nosso grande diferencial lá, que cada um é um. Entendi. Falando de mobilidade, então quer dizer assim, eu posso chegar na minha academia para fazer um treino de musculação, se eu não quiser alongar, eu vou fazer um supino. Eu posso fazer uma mobilidade sem carga, só com a barra, ou com uma carga menor do que eu vou fazer no... Isso, na verdade, não é a mobilidade. Isso vai ser o aquecimento com menos carga. Então, aquecimento prévio. Eu faço muito isso. Quando eu vou treinar musculação, eu primeiro faço com uma pouca carga para meio que, vamos dizer, para vocês entenderem, acordar o músculo. Sinalizar, tô ativando Sim. com a carga pequena naquele movimento, concentrado na execução do movimento. Depois a gente vai aumentando a carga. E assim, também não pode colocar 5 quilos e passar para 50, né? Isso às vezes acontece. Então, a mobilidade é diferente. Eu trabalhar mesmo movimento. Eu pegar e ir nas amplitudes e girar e, sabe, rodar tronco. Então, para movimentar mesmo, para lubrificar as articulações e começar... Porque quando a gente dorme, a fáscia, muitas vezes, ela adere. E aí eu fico com esse viscoelástico ali, aquele ácido hialurônico mais viscoso. Então, às vezes tem gente que acorda de manhã, tô todo rígido. É isso, a face. Então, quando eu vou mobilizando, ela vai lubrificando melhor. Não é só articulação e músculo. Para quem acorda na madrugada igual nós, assim, é bom, né? Bom. Fazer uma mobilidade, para fazer uma sinalização ali legal. Bacana. Top. Vamos lá, doutora. Você já se apresentou, beleza. Você trabalha com atleta. E eu queria que você começasse dizendo o seguinte: suplementação e atividade física é para todo mundo? Todo atleta, todo praticante de atividade física, amador, atleta, deve suplementar? E aí eu vou um pouquinho além. A pessoa que não faz atividade física, ela deve suplementar alguma coisinha também? É interessante? Hoje em dia, eu diria que sim. Por quê? Por exemplo, o nosso solo hoje é pobre, por muitas queimadas, muitas mudanças, né? De agrotóxicos e tudo mais. Então, tem coisas, por exemplo, que hoje a gente já não adquire a quantidade necessária na alimentação, por exemplo, magnésio. Sim. Então, todo mundo que pratica atividade física, por exemplo, precisa de um magnésio. Quem não pratica atividade física também precisa dele, que seja para o funcionamento intestinal, que seja para dormir melhor, para outras funções do organismo, como o batimento cardíaco. São várias funções que ele exerce no corpo, além de relaxamento muscular, ajuda nas câimbras. Então, tem muitas funções. Então, hoje eu diria assim, que no nosso estilo de vida, no nosso dia a dia, praticamente 100% das pessoas precisam de alguma suplementação. Mas aí vem o outro lado. Tem que ser orientado. Por quê? E por que eu estudo muito? Eu vou ficar orientando todo mundo, toda a suplementação eu vou passar? Não, mas eu tenho que conhecer para dizer, olha, talvez isso esteja em excesso, talvez você não esteja mais no momento de tomar esse, para tomar esse. Por exemplo, eu fiz um curso agora de desbiose de eixo intestino-cérebro. Ela foi explicando que a gente tem que, às vezes, a cada 3 meses, trocar alguns. Porque se você ficar tomando ali, sempre você para de ter uma resposta, você pode criar algumas sobrecargas. Então, tem detalhes na suplementação. Trocar a suplementação. Às vezes, você tem que girar, fazer um giro. Porque não é porque é fitoterápico, porque é suplemento claro. Que é para o tempo todo, ou é saudável para todo mundo. Então, é muito individualizado. Mas tem alguns que são necessários para a maioria das pessoas. Então, hoje eu diria que sim. 100% das pessoas precisam de alguma suplementação. E desde a infância. Com alimentação que não é alimentação, aí mais necessidade tem. Sim. E os atletas, crianças também, né? Também. Mais ainda até. Porque às vezes a alimentação da criança atleta é mais pobre ainda pela correria. Tem uma bolachinha, uma nhainha, né? Alguma coisa ali, um saquinho de não sei o quê, e vai, que é pior até. Então, a gente tem muitas crianças que têm, às vezes, dor. Você fala assim, não, mas não é possível que tá lesionando tanto. Você vai ver, tem um déficit calórico ali, um déficit alimentar. Tem que orientar, vai procurar um nutricionista, vai verificar essa alimentação. Então, a gente tem que conhecer para indicar e para saber entender. Né? Não adianta só eu ficar tentando ali tratar uma lesão, porque o atleta do esporte verdadeiro, ele não quer a pessoa lesionada, ele quer a prevenção. Eu prefiro fazer acompanhamento e prevenir lesões do que pegar uma pessoa que lesiona. Por quê? Não porque a lesão é difícil de tratar, mas é que o atleta lesionado, ele está deprimido, ele está triste, ele não pode fazer o que ele gosta, ele está impedido de participar de um campeonato, de uma competição, então isso é ruim.
entendeu? Então a gente não quer isso. Sim. Assim como eu não quero parar minha corrida, eu não quero que ninguém pare, por exemplo, a corrida dele. Sim. Todo fisioterapeuta, ele pode prescrever suplementos? Nós temos uma lei que foi aprovado, um acórdão pelo nosso Conselho Federal de Fisioterapia de abril de 2017, onde foi autorizado o fisioterapeuta a prescrever remédios de livre prescrição e essa questão de suplementação. Mas, para ele prescrever suplementos, tem que ter formação, certificação disso, porque sem conhecer você vai fazer coisa errada. Sim. Tá? Então, Existe uma formação para prescrição. Na verdade, você tem cursos, né? Vários cursos de suplementação para você aprender a prescrever, ou a fisioterapia integrativa, onde você tem essa visão básica desse mundo, desse universo. Aí ela é um start. Depois disso, eu fui estudar N coisas para poder entender melhor. A prescrição medicamentosa, não. Medicamentos de livre prescrição, como anti-inflamatórios, etc., coisas mais sutis, já é permitido. Entendi. Mas, assim, eu não gosto muito dessa área, porque aí eu evito um anti-inflamatório, porque às vezes ele vai causar consequências no estômago e outras coisas mais. Por exemplo, num processo inflamatório, se eu fico dando anti-inflamatório, a longo prazo eu posso, em vez de fazer uma cicatrização perfeita para eu manter a mobilidade, eu vou ter uma cicatrização com muita fibrose. Então isso vai atrapalhar na mobilidade. Então eu posso ter outras consequências, que não é o que a gente quer. Eu vou pegar um gancho. No processo inflamatório, né? Você evita o anti-inflamatório, o sintético. Sintético. O natural, por exemplo, uma boswellia. Sim, a riboswellia, a chavaganda, cúrcuma, isso tudo eu uso. Inclusive eu uso no dia a dia. O Chronic, eu uso. Exatamente. Sim. Pegar esse gancho de vocês duas, porque ontem eu e minha esposa, a gente conversando, ela me fez uma pergunta muito pertinente ao que você está falando, de anti-inflamatório. Ela me perguntou assim: por que os personagens, pessoal de educação física, abomina tanto anti-inflamatório sintético no processo de hipertrofia? Porque quando a gente começa na academia, né, uma frase assim que é máxima assim: não vá tomar dipirona depois do treino, vai doer, não vá tomar anti-inflamatório depois do treino. Ela me fez essa pergunta: por que o pessoal abomina tanto anti-inflamatório em hipertrofia? No caso do treino, da hipertrofia, porque para eu ganhar hipertrofia eu tenho que ter microlesões, porque com todo treino, todo exercício de força, ele gera microlesões que são normais. Então, se eu tomo anti-inflamatório, eu vou interromper essas microlesões, e aí eu não vou ter esse ganho. Se eu quero hipertrofia, eu vou prejudicar esse ganho. Eu retardo, né? Eu vou retardar, eu vou, na verdade, se tomar sempre, vai acabar impedindo esse ganho. Sim. Agora, na fisioterapia, a gente não quer tanto pelas consequências, porque se eu vou irritar o estômago, eu vou diminuir a digestibilidade. Isso faz com que caia o rendimento, porque vai atrapalhar o funcionamento intestinal. Então, isso vai fazer com que eu possa ter mais lesões. Pode auxiliar na inflamação sistêmica, né, de baixo grau. Então, pode causar mais deposição de colágeno numa região e aí formar fibrose, e aí atrapalhar a movimentação. Então, tem N coisas. Então, tem a hora do momento que é necessário numa fase mais aguda, que o médico receita, ele está correto? Sim, tem o seu momento. Sim. Mas ficar tomando indiscriminadamente, eu sou contra. Mas eu posso começar a fazer uma academia tomando uma cúrcumazinha, uma boswellia. Você não precisa nem só para começar, você pode tomar isso como sempre agora. Preventivo, né? Preventivo. Agora, as pessoas querem, não, eu tomo cúrcuma. Como? Eu tomo uma colherzinha em casa. Tá tomando açafrão, né, doutora, também, às vezes, não, né? açafrão, às vezes, e com farinha, né? Porque com no supermercado, às vezes, tem polvilho. Não, vamos falar disso aí, não vamos falar disso aí. Segura que nós vamos falar. Não, bacana. A Mônica tava falando de criança, né? Vocês estavam falando aí de criança, e eu me lembrei que em uma das edições aqui do SupraCast, nós trouxemos o Dr. Marcel, que além de nutrólogo, é médico do esporte. E uma das perguntas que a Mônica fez para ele foi exatamente sobre crianças, né? A partir de que idade uma criança deve ir no médico do esporte? Uma criança que esteja na escola, fazendo ali seu treino de basquete, futebol, qual que é a idade que a gente pode levar uma criança no médico do esporte? Eu te faço a mesma pergunta. Eu percebo, e eu vou falar disso mais depois, eu percebo que lá no Instituto Karen Fernandes é uma fisioterapia diferente. Né? A conduta de vocês ali é diferente das condutas de fisioterapia que a gente conhecia, inclusive eu conheci lá na minha tenra idade. 1900 e pouco. Em 1900 lá vai bolinha. Né? E hoje a gente percebe que está muito diferente. E aí, vamos lá.
lá no Instituto Karen Fernandes, eu posso levar meu filho vai começar a jogar basquete, eu posso levar para você fazer uma avaliação, para ver como é que tá, o que ele pode fazer, o que ele deve evitar, por exemplo? Sim, porque assim, a gente tem uma formação específica, porque a criança tem as especificidades. Por exemplo, hoje mesmo eu terminei uma formação de treino de força para criança e adolescente, porque eu estou abrindo um centro de performance infanto-juvenil lá no Flapalmas. Opa! Para a gente poder trabalhar justamente essa questão de prevenção de lesão e não desistência do esporte, que acontece muito na idade entre 13 e 16 anos. Muitas vezes por lesão e por outros motivos. Então, o que acontece? A criança tem as particularidades. Porque quando você pode levar para investigar? Sempre. Por quê? Eu tenho crianças de 5 anos que começam a fazer um trabalho. Eu tenho que preocupar com a variabilidade motora, porque a criança tem uma capacidade de aprendizado neuromotor muito grande. Então, a gente tem que aproveitar isso. Então, eu tenho que explorar essa variabilidade. Aí, o menino faz futebol, ele joga futebol na hora que ele está na escola, ele joga futebol no treino, ele joga futebol depois quando ele vai na casa dos colegas, ele joga futebol no fim de semana e ele faz competição de futebol. Tá, qual é a variabilidade motora que ele tem? Que outro tipo de atividade ele faz? Para ele desenvolver outras estruturas corporais. Então, por essa sequência, eu posso levar uma lesão por sobrecarga? Sim. Eu posso levar dores precoces? Sim. E aí eu tenho que pensar, a criança cresceu, tem um estirão de crescimento. Eu tenho que pensar, o osso cresce primeiro. Então, eu vou ter um encurtamento muscular. Opa! E aí você faz, não tem que alongar. Tá, mas eu vou alongar, eu tenho que preparar esse menino. Então, eu tenho que trabalhar com ele o aprendizado neuromotor, eu tenho que trabalhar as pliometrias, que são saltos, para preparar a elasticidade do corpo dele. Tem que trabalhar a mobilidade. Não é só ficar alongando e estressando, porque é uma coisa fisiológica da puberdade, do estirão de crescimento. Então, eu tenho que ver se ele é púbere, pré-púbere. Então, a gente faz avaliações para ajudar a direcionar, ajudar a prevenir, para fazer acompanhamentos, porque o que a gente quer é que ele tenha isso. E assim, já tem estudos que mostram se a criança cria paixão pela atividade, se for uma atividade adequada para a idade dela, que ela não foi aquela coisa que sobrecarregou, que estressou muito, ela vai levar isso para a vida. Então, a gente quer que a pessoa tenha saúde e qualidade de vida. Então, eu quero que a criança leve para a vida a atividade como prazerosa, porque aí a chance dela abandonar, quando maior, é menor. E o nosso pico de crescimento ósseo é aos 23 anos. Então, tem muita gente hoje que tem osteopenia precoce porque ela não atingiu esse pico. Por quê? Porque ela era inativa. Entendeu? Então, não chegou nesse pico, ela chegou abaixo desse pico nessa idade de 23 anos. Então, a chance dela ter osteopenia, osteoporose ou outras patologias associadas é maior. Caraca, meu Deus. Então, quanto mais prevenir, melhor. É complexo esse negócio, né? E vamos lá, falando de suplementação. Uma criança, o que ela pode suplementar? O que ela deve suplementar? Depende da criança e da atividade que ela faz, do estilo de vida e ritmo. Mas hoje eu diria que as vitaminas C, D, a maioria precisa. Mas vitamina D tem muito sol, mas você precisa de ter uma exposição, com 60% do corpo exposto, 10 minutos por dia nesse nosso querido sol. As crianças não ficam, na maioria das vezes, então você tem que estar dosando. Algumas crianças têm baixa de B12 ou complexo B, porque a alimentação não é muito legal. O zinco muitas vezes está baixo, porque ela está sempre em contato com muitos vírus, ou está mais fechada dentro de casa. Por exemplo, depois da pandemia, você pegava as crianças, exame de zinco, a maioria estava muito baixo. Porque quando você tem um vírus, você tem um contato, a primeira coisa que o seu corpo consome é o zinco. Então, muitas vezes eu preciso suplementar. Então, isso é muito variável, mas dá para se fazer. A grande questão é, muitos não tomam cápsulas. E aí a gente tem que colocar sublingual, que aí é uma porcentagem menor, né? Que cabe de gramação, né? A dose, né? A dose é menor. Então, eu preciso dar mais vezes. Às vezes, eu preciso colocar em sachês e tomar líquido. Aí você tem que pôr um saborzinho. Aí uma tem gominha, que cuidar né? com açúcar. Então, tem os pormenores que a gente tem que cuidar. Mas, muitas vezes, precisa. Falando em açúcares, né? A gente tem algumas bases utilizadas nos sachês que é a base de maltodextrina, a gente utiliza também a derribose, polidextrose. Essas bases, elas são consideradas um açúcar ruim ou é indiferente para o organismo? Eles não são considerados ruins, né? Mas a gente não pode também pôr o excesso, porque aí você tem que adaptar o paladar da criança. Isso. Entendeu? Porque tem criança que o paladar é tão doce, que ela está acostumada com tanto doce, que se você colocar pouco, aí ela não vai querer tomar.
Mas você tem que adaptar o paladar e desabituar desse excesso do açúcar, porque esse excesso do açúcar ele é prejudicial. O açúcar chega até a ser considerado cancerígeno, o excesso dele. Então, a maltodextrina, não é considerado um açúcar prejudicial, mas eu tenho que também tomar cuidado com a dose. Ah, sim. Quando você fala açúcar cancerígeno, seria mais... O açúcar refinado, principalmente. sim. Esse da alimentação, né? Esse é aditivo, né? Porque ele não é da alimentação normal, na verdade. O açúcar branco, no caso. Tipo isso. Você sabe que esses dias me mandaram uma foto de um caderno de receitas de antigamente que as pessoas compravam, vinha assim, o açúcar fulano de tal é o melhor para a sua saúde porque ele é refinado e passa por não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como se fosse assim, cuidar da sua saúde, do seu desenvolvimento muscular, das recomendações que foram feitas, como a gente cresceu pensando nisso que era saudável, né? Mas, doutora, assim, falando de açúcar, né? Falando de açúcar aí que vocês estão falando. Hoje em dia tem muita variedade de açúcar, né? Você tem açúcar orgânico, você tem o demerara, tem o mascavo, né? Muita gente faz troca de açúcar branco por açúcar mascavo. Aí tem gente que fala que açúcar é açúcar. Açúcar é açúcar. É igual sal, né? É igual sal. Sal do Himalaia, sal rosa, sal azul. Não, mas é que assim, o sal, o refinado, os refinados, eles passam por mais processos químicos. Né? Tem mais aditivos, então isso não é tão legal. Mas é açúcar, sal é sal, então o excesso faz mal. Então pronto, né? E isso aí é um consenso. É um consenso. Não existe essa, eu comprei o açúcar mascavo, vou caprichar no açúcar mascavo. Não, é açúcar. É calórico, é tudo. Né? O melhor é não consumir. Não, a gente precisa um pouquinho, também não precisa viver sem prazer na vida, né, meu amigo? Eu sou mineira. Eu gostei de... é nóis. Não precisa viver sem prazer na vida, mas assim, o excesso a gente deve evitar. No que você conseguir evitar no dia a dia, pode evitar, porque já tem os açúcares das frutas, já tem os açúcares dos carboidratos, então você já tem várias coisas que o seu corpo transforma, né, na glicose em si. Então, mas o cérebro precisa de glicose para funcionar. Eu tô te perguntando isso porque, assim, não tá muito dentro da nossa pauta, mas eu percebo que a gente vive um terrorismo nutricional muito grande, né? Assim... Olha que eu não sou nutricionista, mas eu estudo muito isso porque eu gosto. Tem até um meme na internet que é muito engraçado, que é o pessoal falando assim... Como fazer dieta em 2024? Aí nada pode. Aí a pessoa acaba não comendo nada. Então, assim, não pode café porque o café estimula. Não pode açúcar porque não sei o quê. Não pode pão porque o pão vira açúcar. Então, assim, a gente vive um terrorismo nutricional muito grande, né? Se você for aí na forma literal... Por exemplo, o pão... Tá, pão vira açúcar, mas se eu colocar ele com proteína... Pronto, é sobre isso. É sobre isso. Eu hoje evito glúten. Por que eu evito glúten? Fico sem comer totalmente glúten? Não, eu evito no meu dia a dia. Por quê? Porque o glúten de hoje não é o glúten de antigamente. Sim. O grão foi melhorado, o glúten é maior, ele é mais difícil do nosso corpo processar. Tem gente que realmente não processa, e aí ele torna o intestino mais permeável, ele causa um processo inflamatório em algumas pessoas. Então, tudo tem a individualidade. Então, como é uma coisa que não me faz muita falta, eu evito. Mas, se eu vou numa pizzaria de vez em quando, vou. Minha nutricionista não me veja. Quem não vamos, mas eu não né? minto, não. Mas eu vou muito raro, que é uma coisa que não faz parte do meu dia a dia. Mas de vez em quando a gente come, não é uma coisa que... Né? Eu cresci comendo rosca de leite condensado, rosca húngara, mineira. Minha mãe é quitandeira, fazia todo dia, então... É nóis. Eu também. Nossa. Se eu contar a minha alimentação até eu estudar isso tudo, eu falo, meu Deus, como que eu comi isso tudo? E fora que assim, se você... Vejo o pessoal falando assim, mas antigamente a gente comia... A gente era criado na gordura de porco, a gente era criado no açúcar, mas antigamente também as pessoas eram muito mais ativas, né? Sim. Pô, o meu avô podia comer 1 tonelada de rapadura, ele ia estar na roça o dia todo. E tinha menos aditivos. Tinha menos aditivos. Menos conservantes. Antigamente a gente não comia tanta besteira. Antigamente se andava a pé, mas... Comia comida. Você entendeu? E comia comida. Isso, né? Não é esse... Enfim, antes da gente entrar no assunto suplementação, que a gente tem bastante coisa legal para falar, é o seguinte, eu já te conheço, tem chão aí, tem chão. E assim, uma das coisas que me deixou mais encantado quando eu te conheci, de verdade, não é porque você tá na minha frente, não, de verdade. Momento ternura. Uma das coisas que me deixou mais assim, que eu falei, nossa, que diferente. É o quanto você estuda
E o quantas vezes eu ia te apresentar algum produto e eu saía de lá com uma aula. Eu falava, ih, rapaz, ferrou. O que você considera importante? A gente estava falando isso aqui em off, né? O que você considera importante na hora de você mandar manipular? A gente está falando aqui de suplemento manipulado. Mandar manipular, indicar para o seu paciente algum produto. O que para você é de vital importância antes da pessoa começar a botar na boca de fato o suplemento? Primeira coisa é confiança onde eu mando manipular. Por quê? Porque eu tenho que ter conferências, tem que ter a rotulagem, tem que ter o tipo de cápsula, a pessoa tem que entender isso. E se eu mando, por exemplo, eu peço para manipular 500 miligramas de um com 500 miligramas do outro, eu sei que isso vai dar, no mínimo, 2 cápsulas para dar uma dose. Isso. E às vezes você pede para manipular em alguns lugares, vem uma cápsula só. Mas não cabe em uma cápsula só. A não ser que seja um tabacão e mesmo assim... A conta não fecha, A conta não fecha. Então eu sei que isso não está sendo verdadeiro, né? E eu já tive pacientes que estavam suplementando, por exemplo, vitamina D, e fazia exame e nada dela subir. Mudou o exame. Então, eu verifico isso. E se há conferência, eu gosto de conversar. Eu já pedi para ir lá dentro da farmácia. Então, eu vou conferir essas questões e conversar, discutir quando eu estudo alguma coisa. Às vezes eu te mando mensagem. Samuel, na farmácia faz assim, assado? Eu pergunto, por quê? Porque eu sou muito curiosa, eu gosto de estudar. Acho que eu sou meio doida, eu acho. Mas tudo bem. Eu gosto mesmo e quero, assim, minha preocupação sempre é o bem-estar e a saúde das pessoas. Sim. Assim como da minha. Então, a pessoa fala assim, você é fitness? Não sou fitness. Eu busco um estilo de vida saudável. E, muitas vezes, a gente tem pacientes que procuram a gente com tantas dores, igual hoje. Eu conversando com uma, cara, eu não sei o que está acontecendo. Eu tô com dor na coluna, eu tô com dor num joelho, dor no outro, dor no tornozelo. Eu falei, peraí, o que está acontecendo? Aí eu já começo a perguntar, e seu intestino como é que funciona? E não sei, por quê? Porque você vai estudando e vai relacionando. Karen, você cuida de tudo? Não, mas eu tenho que entender para orientar. Olha, eu falei para ela hoje, você precisa de um acompanhamento nutricional de uma nutricionista que saiba e entenda de intestino. Porque não são todas que têm as linhas, são várias linhas, né? Sim, sim. Para que você tenha uma regulagem, porque tem alguma coisa acontecendo. Eu tomo café e corro pro banheiro. Eu falei, o café te irrita. Então, não é que você está fazendo o seu intestino funcionar. Ele está irritando o seu intestino, provavelmente. Então, você tem que investigar isso. Aí, eu dou algumas orientações e peço para fazer uma avaliação. Então, tudo isso é um contexto. Então, por isso que eu gosto de estudar. E aí, a farmácia é isso. Eu tenho que confiar e quando eu tenho alguma dúvida, eu tenho que ter acesso. Se é uma farmácia que não me dá acesso, o que eu pergunto não me responde, eu quero. E em relação à manipulação, a gente da Suprafarma também entende o quanto é importante para o paciente que quando ele começa um tratamento, quando ele procura um profissional e ele inicia um tratamento com medicamento ou com suplemento, o quanto é importante realmente ele ter resultado naqueles 30 dias, 60 dias, porque é o tempo, né, que se leva para curar ou para agravar. Sim. Né? E em relação ao que você deu de exemplo, a vitamina D ou aos próprios lactobacilos, eu trago mais uma vez a importância de ter um serviço de qualidade dentro do laboratório, que não é só matéria-prima. Sim. Né? Esse serviço, por exemplo, a vitamina D, cada lote de vitamina D, ela tem uma quantidade de UI por grama, que lá dentro do laboratório farmacêutico, quando a matéria-prima chega, a gente olha o laudo, faz o cadastro daquele lote com aquele fator de correção de UI. E aí isso vale para todas as matérias-primas de vitamina D, lactobacilos, os quelatos, né? Alguns medicamentos controlados também têm esse fator de correção. Então, mais uma vez, é o que eu já tinha falado aqui, né? Não é só o preço da matéria-prima, é o preço do serviço que a gente põe naquela matéria-prima, naquela manipulação. É um contexto, né? É um contexto. Não é só chegou a matéria-prima, vou encapsular e te dei. Não é. Entendeu? Não, e é bacana a gente falar desse cuidado, né, que o prescritor precisa de ter com o paciente, mas que também a farmácia de manipulação tem que ter, né? A gente, hoje, dentro da farmácia de manipulação, a ideia é individualizar cada vez mais o paciente, né? Tratar aquele paciente como um indivíduo único. Então, por isso, a gente tem uma gama, por exemplo, de cápsulas
diferentes, né? Então, a gente tem cápsulas vegetais para aquele paciente que tem alguma intolerância ou para aquele paciente que é vegano, né? Nós temos cápsula de clorofila, tem as cápsulas gastro-resistentes para aquele paciente que tem algum problema estomacal. Não, e aqueles que tem medicamentos que eu preciso que seja absorvido no intestino. Sim, sim. Se no estômago, não vai ter ação. E assim, a gente estava falando das crianças, né? Como a gente tem infinitas possibilidades de melhorar a adesão de suplementação e medicação para criança. Goma, chocolate, sachê. A gente ensaiou até fazer uns pirulitos uma vez, né? Sim, o pirulito em breve vai sair. Ah, que legal! Então, assim, não é... Uma dentista uma vez me procurou e falou assim, uma dentista infantil, falou assim, arruma um pirulito para mim, para eu poder acalmar as crianças antes de começar, um pirulito saudável e tal. Então, assim, a gente vai aumentar ainda mais essa questão de adesão para a criança. Então, assim, é importante realmente ter esse cuidado, e uma das coisas que caracteriza a farmácia de manipulação, né? Esse cuidado, esse carinho, tratando cada paciente como sendo único mesmo. Não, e o prescritor, ele tem que ter algumas noções, a gente tem que estudar o tempo todo, porque muda muito. Se você só pegar aqui, não, por exemplo, a gente estava conversando antes sobre lactobacilos, probióticos. Sim. Uhum. Se eu pegasse em 2017, 2018, eu falava assim, lactobacilos reuteri, ponto. Acabou. Hoje eu já sei que eu tenho os lactobacilos, eles têm nome, sobrenome, endereço, ficha, número. Então, que aquele lactobacilo X, vamos supor, reuteri 0,1,0.2, não sei o quê, foi estudado para aquela patologia, ele foi verificado que ele teve um resultado. Então, não adianta eu colocar só reuteri. Eu tenho que saber se você tem aquela cepa da reuteri ali. Aquela cepa que vai funcionar para aquela patologia que foi estudado. Então, não adianta eu só falar isso. Então, eu tenho que saber essas especificidades e ter isso para consultar. Então, hoje eu tenho um caderninho ali que eu consulto e que sempre tem buscas para você estar sempre atualizado. Você tem a cepa e as famílias, né? As famílias delas. Da cepa, sim, né? Sim. Bacana, legal. Porque isso é individual, né? Então, assim, aquele ali foi estudado para aquele resultado. Não adianta eu usar qualquer um da família. Probiótico é algo bem complexo, né? E a microbiota intestinal é bem complexa. A gente tem casos com o Akkermansia, né, que é um lactobacillus, um probiótico, casos de curar o diabetes de pessoas que tomavam a metformina. Aí, ó. Então, assim, um lactobacillus, né? E assim, hoje, por exemplo, tem pessoas que você não pode começar uma suplementação com lactobacilo. Você faz piorar a desbiose dela naquele momento que ela está tão desregulada, com a permeabilidade do intestino tão alterada, que se você joga de cara ali um probiótico, ela estufa, ela inflama, ela piora, e aí eu tenho que segurar. Então, hoje não é a minha primeira entrada um probiótico, mas de tanto que a gente vai... Por isso que eu gosto de estudar, porque a gente vai mudando. Sim, sim. Né? Sim. A gente vai verificando outras coisas e fala assim, não é esse momento. Vamos fazer isso primeiro, muda a sua alimentação lá primeiro com a orientação, depois a gente faz isso, faz aquilo. Então, a gente vai acompanhando. Deixa eu só fazer aqui um anexo, né, sobre a questão dos lactobacilos, os probióticos. Muita gente ainda tem aquela ideia de que os lactobacilos eles só vão influenciar no intestino. Nunca. E que o intestino seria algo isolado, né? E aí descobriu-se através da neurociência, que os lactobacilos, eles produzem marcadores que vai agir, por exemplo, no cérebro. O que eu acabei de ver no curso que eu fiz de eixo intestino-cérebro. Isso. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente entra com suplemento, a pessoa é ansiosa, entra às vezes com suplemento de L-triptofano, mas o intestino é um intestino inflamado, que está produzindo alguns marcadores ali que estão atrapalhando o L-triptofano se transformar em serotonina. Aí suplementa, mas o suplemento não faz efeito por causa do intestino. Aí você tem que colocar o 5-HTP, Sim. Porque aí você modificando, você colocando precursores, ali você consegue ultrapassar e você consegue a resposta. A mesma coisa, muitas vezes vale para vitamina B. Tô tomando B12. Tá, mas qual o tipo da B12 você tá tomando? Então, tem gente que não absorve a cobalamina. Tem que ter o metilcobalamina. Porque tem gente que tem alterações genéticas que não absorve a cobalamina. Então, se 30% ou 40% da população não absorve a cobalamina, então por que eu não vou dar preferência para já dar metilcobalamina para poder melhorar essa absorção? Né? Que aí eu sei que todo mundo vai absorver.
Então, a gente tem que pensar nesses detalhes. Isso vale para tudo. Vale para tudo. Folato, metilfolato, tudo isso. Sim. Vai, né? Ó, e já que vocês estão falando aí de intestino, a gente entrou nesse assunto, vamos falar então de intestino. De intestino. Vamos falar então de intestino. Eu vou falar mais uma vez de experiência pessoal contigo, né? Que foi uma coisa também que me chamou a atenção. Uma vez que eu cheguei travado para ti, e eu cheguei com dor de coluna e você mexeu primeiro no meu intestino. Eu falei, gente, essa mulher... Eu falei, rapaz, que diacho que essa mulher tá caçando no meu intestino, essa minha dor na coluna. E eu comentando isso com a minha esposa, morrendo de rir. Eu falei, e não é que resolveu? Falei assim, e eu falando com ela assim, tá errado, o negócio é na coluna. Ela falou assim, relaxa que vai dar certo, essa paciência irritante que ela tem. Relaxa que vai dar certo. E funcionou, deu certo, soltou a coluna, saí, pulando corda. Por quê? O início, não sei se é o início de manobra, é no intestino? Não, depende, né? Por exemplo, no seu caso, aquele dia eu testei mobilidade, você não tinha mobilidade em algumas regiões que me direcionou para ali. Eu fiz outros testes, eu fiz a termografia, a gente vai somando coisas. Eu falei, não, o seu ponto não está principal ali atrás, vou mexer aqui na frente. Sim. Primeiro, a gente tem algumas visões. O que é mais vital para você? Um braço ou um intestino? Seu corpo vive sem um braço? Não. Vive sem um braço? Vive. Vive. É verdade. Faz falta. Corta isso aí, tá, Lucas? Vive sim. Vive. Pronto. Mas você vive seu intestino? Não. Né? Tem que pôr alguma coisa para substituir. Então, o nosso corpo ele tenta proteger o que é mais vital. Então, eu tenho que analisar o paciente, já começa por aí. Tá, tô com a dor na coluna. Tá, mas eu tenho que entender por quê. Aí, todo um questionário. O que você fez? O que aconteceu? Você vai perguntando. Aí, como foi me direcionando, eu te perguntei, como é que tá seu intestino? Ah, tá preso. Eu falei, então, de cara, vamos ali. Lascou. Aí você tem que ver, quando você respira, você tem movimentação dos órgãos e vísceras. Então, se eu vou fazer um teste, eu tenho uma aderência ali, eu não tenho essa mobilidade. E já tem estudos mostrando que se eu tenho uma diminuição, por exemplo, do movimento do fígado com relação ao rim, isso gera dor lombar. Do iliopsoas, que é um músculo flexor de quadril, com relação ao rim, isso gera dor lombar. Então, o rim, por exemplo, ele percorre mais ou menos 5 centímetros para cima, 5 centímetros para baixo, até 5 centímetros para cima, até 5 para baixo. Mais ou menos 1 quilômetro por dia. Ele percorre no nosso corpo, subindo e descendo com a respiração, com os seus movimentos. E aí, se ele está preso, eu começo a tracionar as musculaturas, então eu vou criando espasmo. Aí, de uma hora para outra, você trava, mas isso tem vindo. Sim. Então, eu vou sempre investigando alguns detalhes e, no seu caso, naquele dia, direcionou ali, eu melhorei a sua mobilidade, depois a gente trabalhou a musculatura. Porque aí você foca nas duas coisas, mas muitos casos, a gente pega isso. Porque eu percebo que você gosta bastante de estudar essa parte de microbiota intestinal. Eu gosto muito da víscera, né, no geral. Então, a gente trabalha muito, porque, por exemplo, o fígado. Se o meu intestino não está legal, eu sobrecarrego o meu fígado. O fígado, em média, ele filtra 1 litro de sangue por minuto. Então, dependendo do tamanho da pessoa e do peso. Então, ele tem uma capacidade de detox muito grande no meu corpo. Mas se meu fígado já não está detoxificando, é porque a coisa está feia. Uhum. E de onde começa tudo? No meu intestino. Eu antes de vir para cá hoje, a gente estava trabalhando na pauta aqui, eu estava vendo, assim, eu estava estudando a respeito de um probiótico, que a gente estava falando dele aqui ainda há pouco, e estava vendo que alguns estudos mostram que esse eixo intestino-músculo, ele é essencial para manter a massa muscular e que pode ser, inclusive, causador de sarcopenia se não bem suplementado. Se não bem suplementado, se não bem alimentado, se não bem trabalhado. Então, eu posso ter essas questões. Porque, por exemplo, o que é o grande problema do intestino do atleta? Tá? Uhum. O atleta, quando ele treina, por exemplo, para provas extensas, longas ou de alta intensidade, altera a desbiose, isso altera a microbiota intestinal, por essa sobrecarga, pelo próprio estresse, pela produção de radicais livres e tudo mais. Então, isso já é fato. Então, eu tenho que ter um cuidado especial com esse atleta que está treinando em alta intensidade, para eu orientar ele, olha, então você precisa verificar essa suplementação, a sua alimentação. E muitas vezes também, quem treina, isso é muito comum na academia, monodieta. Então, se eu como as mesmas coisas, visando, por exemplo, hipertrofia, eu acabo tendo as mesmas bactérias. E eu posso ter uma superpopulação de algumas.
E aí isso vai atrapalhar outras coisas. Então, alguns probióticos vão ajudar na massa muscular, outros vão ajudar na saúde geral. Se eu alimento só um tipo de bactéria com um tipo de alimento, eu vou produzir sempre aquela bactéria, não é que ela é ruim, é que ela vai ter uma superpopulação, e isso pode me causar distensão abdominal, Entendi. gases. Então, isso tudo a gente tem que saber reconhecer no atleta, entendeu? A gente trata de atleta amador. Então, o atleta amador, ele muitas vezes não conhece isso, muitas vezes ele não tem acompanhamento nutricional, muitas vezes ele não vai no médico fazer as consultas de rotina, nunca foi no endócrino. Então, assim, a gente orienta tudo isso, um cardiologista, porque tem o eixo intestino-coração, eu tenho o eixo intestino-pele, então tem várias coisas. Então, assim, o intestino está ligado a tudo. Assim, então, você está falando aí de uma dieta monótona? Monótona, você comer as mesmas coisas. Um fisiculturista, por exemplo, então, ele precisaria de uma orientação com relação a probiótico. Porque, assim, no caso do fisiculturismo, eles têm umas dietas específicas para cada fase do ciclo. Sim. Então, eles modificam as dietas. Mas, assim, pensando em termos... Não criticando os fisiculturistas. Não, de forma alguma. Pensando em termos de saúde, não é saudável. Porque ele vai lá e entra numa alimentação muito calórica, depois ele restringe muito, depois ele tem momentos de muita proteína, tem momentos de desidratação. Então, assim... Essa rotina para o sistema dá uma bagunçada. E assim, a gente está falando assim de fisiculturismo, mas uma galera também não entra no quadro dessa galera que não tem uma orientação profissional, né? Já é uma galera que vai na contramão. Geralmente ele vai acompanhado ali, mesmo sabendo que aquilo ali... Eles falam pra gente, não, isso não é saudável, eu sei que mas é um esporte, um estilo de vida, tal. Mas tem pessoas que não são fisiculturistas e querem seguir um pouco dessa rotina, porque vê o fulano falando na internet, o outro fulano, e começa a seguir isso, ou busca no YouTube, etc. Sim. E começa a seguir isso sem critérios, e aí prejudica a saúde. Sim. O diagnóstico dessas doenças intestinais, né? Eles são pelos sintomas ou existe algum tipo de exame específico para... O principal é o exame coprológico, que é o exame das fezes. Tá? Tem o exame de fezes normal, que você pede no laboratório, e aí a gente pode pedir alguns detalhes. Aí eu preciso ver aqui em Palmas eu ainda não sei qual laboratório consegue fazer isso, mas assim, preciso ver aqui se tem histamina, preciso ver aqui se ele está digerindo proteína, então você pode pedir alguns pormenores. Mas tem um laboratório chamado Lemos, não estou fazendo propaganda não, mas é o que eu conheço, que tem o Copromax, que é um coprológico completo, que ele ajuda a diagnosticar doenças e ver se você está digerindo um monte de coisa ou não. Então, tem uma dieta específica de 3 dias antes para você fazer, para comer alguns alimentos que ele vai ver se está digerindo ou não, para ver se está absorvendo ou não, então ele identifica várias coisas. Então, é feito o exame macro, então vê o tipo das fezes, a coloração, a forma e tudo mais. Então, hoje, o que a gente faz no consultório? Eu não peço coprológico para todo mundo, algumas pessoas eu peço, mas... para quê? Para eu mandar para nutricionista, eu preciso disso, disso e disso, porque eu não passo dieta, entendeu? Sim. Eu tenho que entender para eu saber, inclusive, indicar, porque eu não posso indicar para qualquer um, não posso falar assim, vai fazer sua alimentação, busca na internet aí, a dietinha lá do emagrecimento do fulano de tal do Instagram. Não dá, isso não é para todo mundo. Sim. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso e ver, olha, você está com desequilíbrio aqui e tal. Mas, cara, eu não fiz um coprológico, o que eu vou fazer? Então, muitas vezes, eu vou observar. Você está tendo muitos processos inflamatórios, se ele está tendo muitas dores, se a dor está andando, se uma hora dói aqui, dor aí, está lesionando de lesão em lesão, se está tendo muito estufamento. A gente tem a escala de Bristol para ver os tipos do cocô, que são importantes, né? Então, a gente tem alguns detalhes para você prestar atenção, porque dependendo do estilo, fala, não, se você está com as fezes do tipo 1, está faltando água. Se você tá faltando líquido, geralmente está bem ressecado o intestino, ou tem fezes grudadas na parede do intestino, aí vamos investigar isso, vamos ver, vou palpar, vou tocar. Não, eu tô com as fezes muito soltas, não, então tem alguma coisa que você está comendo que te irrita. Por exemplo, eu não posso com alho. Então eu sofro com alho, porque ele me me solta meu intestino que eu chego a sangrar. De tantas vezes que eu vou ao banheiro, eu fico muito mal, me estufa, mas até eu descobrir isso, retirava um alimento, ficava um tempo sem comer ele, cada 20, 30 dias, reintroduzia. Não. E outro, porque eu fui fazendo, porque tem essa maneira, você tira, suspende, depois reintroduz. Né? Suspende e reintroduz, é uma das maneiras. Né? De você descobrir se aquilo te faz mal ou não. Então, observando o tipo de fezes, a coloração, a forma também, dá pra gente ir dando uma balanceadinha aí. Não, e é engraçado, assim, você estava falando das famílias, né, dos probióticos. A gente estava conversando aqui em off, né, a respeito do TWK10.
né, que é um probiótico, se ainda não conhece, a gente vai... Eu ainda não testei ele. Vamos trocar uma ideia sobre ele daqui a pouco, né? Que na verdade é uma cepa, tá? É uma cepa do Lactobacillus plantarum, também faz parte aí das cepas do Lactobacillus plantarum, isolada da selga tailandesa, tá? E eu tô falando desse probiótico aqui porque tem tudo a ver com o que a gente está falando de atleta. Tem alguns estudos nele, eu achei super interessante, tem alguns estudos feitos com camundongos que sugerem uma melhora dos níveis de glicose no sangue em resposta à insulina e também favorece o recrutamento de energia, além de prevenir a degradação muscular. Então, a gente estava falando de sarcopenia, né? Aí já tem uma cepa aqui que já tem estudos que já mostram que ela retarda a degradação muscular. Então, para uma pessoa aí que está em processo de... está fazendo hipertrofia, ou pessoa que já está de mais idade, para prevenir sarcopenia, também seria interessante. E pode ser feito também para quem está praticando atividade física. Sim, Muitas sim. vezes você está num ritmo aeróbico muito grande, treinos de longa distância para fazer uma maratona ou outra maratona, que você perde massa muscular. Então pode ser usado também, pode ser uma indicação. De Entendeu? alta intensidade, né? Longa duração, exatamente. um Ironman ali, né? Exatamente. Interessante. Porque você tem algumas alterações que acontecem, então você precisa. Então pode ser uma indicação. Porque a sarcopenia, na verdade, o envelhecimento ósseo-muscular, ele começa aos 35 anos. Né? Então Tô a gente lascado. começa... Já começou. Comecei um tempinho. Tô lascado. Então a gente tem que prestar atenção nisso, porque eu tenho que pensar na alimentação, no exercício e para a qualidade de vida, né? Então assim, Karen, eu faço caminhada. Gente, caminhada é excelente para um monte de coisas, mas não para sarcopenia. Isso aí é bacana, isso aí é uma Entendeu? informação. Então já tem estudos mostrando, por exemplo, idosos de 60, 70 anos com aumento de fibras musculares do tipo 2, que são fibras de contração, de hipertrofia, por exercícios de carga, exercícios de força, bem orientado, e que os que fizeram caminhada não tiveram o mesmo ganho, porque são estilos diferentes de treino, mas eu consigo ganhar com mais esforço, com mais dedicação, com suplementação, porque com o passar da idade também nós vamos ter diminuição do ácido clorídrico, então tem muitos idosos que não digerem bem os alimentos por causa da hipocloridria, então lá tomando bomba de inibidor, né? Não é legal. Os prazóis da vida que estão piorando isso, então diminui mais essa absorção. Então tem os momentos para tudo. Às vezes eu tô com uma gastrite, eu preciso dele, mas é temporário, não posso passar 10 anos tomando os prazóis. Então tudo isso com, às vezes, um probiótico, às vezes uma enzima digestiva, eu vou melhorar muito mais, né? Principalmente a enzima digestiva, e vou conseguir melhorar essa qualidade para minimizar uma sarcopenia e etc e tal, na digestibilidade da pessoa. Isso é importante. Bora fazer um bate-bola a respeito de suplementação? Bora? Bora fazer? Legal aqui pra gente poder já ir caminhando pro fim. Depois eu quero falar mais a respeito do Instituto Karen Fernandes. Vamos lá. Suplementações que você acha essencial para toda pessoa, que não só de praticante de atividade física. Bom, Para a vida. magnésio, porque ele trabalha N coisas, né? Musculares, cardíaco, cerebral, etc. O magnésio. Magnésio de malato, magnésio pronto. treonato. Aí depende do que você quer. Polêmica. Depende do seu objetivo, por exemplo. Num atleta, se eu quero prevenir câimbra, se eu quero ajudar na questão muscular, de malato, por exemplo, o treonato, se eu quero ajudar na questão de sono, inositol, então depende do que você quer. Sim. É importante isso, porque muita gente chega na farmácia pedindo eu quero magnésio. Né? Qual Mas magnésio? Hoje, e a gente, para hoje suplementar, tem que falar qual que eu quero e quanto de cada um. Porque às vezes você pode fazer trio de magnésios, 4 tipos de magnésio. Aí você tem que orientar a hora de tomar. Por exemplo, inositol, melhor tomar à noite. Sim. Né? Se eu quero prevenir câimbras e tudo. Então, por exemplo, eu gosto muito do escaldapés com sulfato de magnésio, porque ajuda a prevenir câimbras, relaxa, descansa, né? Então, tem os detalhes de cada um. E houve uma época, não sei se vocês lembram disso, eu me lembro de uma época aqui em Palmas que virou uma modinha as pessoas irem na farmácia e comprarem, na drogaria, né? Comprarem magnésio e ficar tomando magnésio o dia todo. Cloreto de magnésio PA. Ixi, é o que mais irrita o gasto. Fazia litrão assim, tomava. Sim. É o que mais irrita o sistema digestivo, é o cloreto de magnésio PA. Mas naquela época era o que praticamente tinha, né? esse. Era o cloreto de magnésio PA e o magnésio quelato.
né? Que servia para tudo. E o sal amargo também, que é o sulfato de magnésio. Que é o sulfato de magnésio. Sim. Né? Que era tido como laxante. Aí desenvolveram, pegaram um aminoácido, tipo, se eu não me engano, a L-treonina, reagiu com o magnésio, formou o treonato de magnésio, que esse vai levar o magnésio mais para as funções cerebrais, Sim, né? Aí já pegaram o inositol, reagiu com o magnésio, formou o magnésio inositol, que também vai ajudar mais na questão cerebral, só que no sono. Não, e eu me lembro que quando eu cheguei na farmácia, eu cheguei a pegar um estudo com o treonato para preventivo de Alzheimer. Sim. Tem alguns estudos mostrando. Né? Então, assim, o treonato também é muito bom para a questão de cognição, concentração. Hoje tem os nootrópicos, né? Que eu gosto bastante. Também nootrópico é legal, é interessante isso aí. Outros suplementos que você considera interessante? Na verdade, as vitaminas, né? D, C, em alguns casos, complexo B. Eu coloquei aqui a B12, que é muito procurada por conta da característica dela te fornecer energia, disposição. Eu gosto muito, né? Hoje em dia, com a vinda aí dos nutrólogos, está muito forte a questão da B12 injetável, do soro ali de B12. Como é que você vê a B12 da suplementação para um atleta? Na verdade, a B12 é a última da cadeia do complexo B, né? Então, se está faltando B12, está faltando todo mundo. Opa, olha que informação geral, legal. Né? Em geral, você está com desequilíbrio em algumas ali. Então, a primeira coisa, você tem que ver esse contexto. Então, nem sempre é só a B12. Ela é a principal ali na questão muscular, porque ela é a última da cadeia e foi descoberto isso e verificaram que ela dá essa disposição, essa força e tudo mais. Mas, por exemplo, se eu quero trabalhar uma regeneração neural, estou com uma pessoa que teve uma compressão nervosa, recuperando de uma hérnia, de uma herniação, uma compressão de um nervo periférico, tem associações. B12 com, se não me engano, B6, B9, B2, eu acho. Não lembro agora de cabeça, mas tem 4 do complexo B que vão focar nisso. Então, depende desse contexto. Agora, por que a B12 é tão importante? Não só na questão muscular. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com a baixa B12, ela tem mais chance de ter demência e ela tem mais chance de ter ansiedade. Então, a B12 em níveis ótimos, ela ajuda nesse contexto também, né? E tem muita gente que joga um excesso da atividade física para suprir uma ansiedade, uma depressão, para fugir de algo nesse sentido, descarrega ali. É legal descarregar, mas quando a pessoa está indo demais ou ela está fazendo um excesso, está mostrando algum desequilíbrio ali que não está legal. Então, muitas vezes você vai ver a B12 estava baixa, quando você regula aquilo ali, ela não precisa de fazer 5 horas de tênis, por exemplo. Entendeu? Ela consegue fazer menos, ela consegue se respeitar um pouco mais, respeitar o seu cansaço, ou então consegue recuperar melhor desse cansaço com a vitamina. Então, são detalhes específicos de cada coisa, né? E tudo, por isso que eu te falei, não é assim, ó, para todo mundo isso é bom. Depende. Sim. Tem que analisar caso a caso. É a tal da diferença do veneno para o remédio, é a sua dose, né? Exatamente. Vai depender também da pessoa. Coenzima Q10. Queridinha. Eita! Por que eu gosto tanto dela? Por causa da mitocôndria. Principal ação dela, mitocôndria celular. O que é isso, cara? Lá da biologia, né? A célula de respiração celular. Então, se eu melhoro a respiração de uma célula, eu melhoro o meu corpo inteiro. Então, eu melhoro a energia, eu melhoro o funcionamento de um monte de funções, eu diminuo radicais livres, eu tenho várias ações na coenzima Q10. Essencial para a alimentação da mitocondrial. Sim. É uma das principais para poder ajudar na mitocôndria celular. E hoje, né? E hoje, assim, dentro da farmácia de manipulação, que eu conheço, né? A gente tem 3 tipos de coenzima Q10. Sim. Né? Tem a convencional, né? Tem a Maxolve, que tu ama, que eu sei que tu ama, né? E agora a gente tem a Cava Q10. Eu ando amando mais. Né? A Maxolve surgiu, acho que era 5 vezes mais potente do que a coenzima Q10 convencional. Aí vem a Cava Q10, 18 vezes mais potente do que a coenzima Q10 convencional. Eu li um estudo da Cava Q10 esses dias também, que eu achei ela fantástica. E eu falei, nossa, porque ela tem outras ações também, ela atua mais no organismo. Quando ela tem maior biodisponibilidade, sim, a atuação dela é mais generalista. Então, ela atua em várias questões de raciocínio, de despertar e tudo mais. Fadiga mental. Fadiga, isso que eu queria falar, fadiga mental. Isso, exato. Nossa. E como age rápido, né? Como assim você toma... Eu já achava a Maxolve fantástica, assim, pelo tempo de ação dela. Mas acaba que é algo absurdo.
Então, assim, aí você tem que ir vendo isso. Então, por que é legal ela? Eu vou melhorar a condição de vida. E o nosso ritmo hoje é muito grande. Eu durmo pouco, é uma das coisas que eu preciso corrigir, ainda estou melhorando, mas eu não durmo pouco porque eu tenho falta de sono, porque por causa do meu ritmo, eu gosto de estudar, então eu acordo cedo. Agora, com a mudança da rotina da minha filha, eu tô acordando um pouquinho mais cedo para fazer minha atividade antes de começar. Eu te entendo, eu sei como é que é isso então, aí. Então, assim, são adaptações do momento, mas aí eu tenho que ter umas suplementações para me ajudar nesse contexto. E a Kavak 10, né, Mônica? Sono, não, né? A Kavak 10, ela vem para fazer um diferencial que as outras coenzimas não faziam, que é a possibilidade de manipular com outras coisas em outros recipientes, né? Assim, porque a Maxor, por exemplo, era só gota. Sozinha, só gota. E né? a Q10 convencional, ela quase não absorve, né? Você absorve muito pouco. Muito pouco. Tanto é que existe doses de coenzima Q10 convencional de 600 miligramas. Para você absorver umas 200. E a Kavak a gente consegue fazer com 30 miligramas. E tem um aproveitamento absurdo. Absurdo, exatamente. Absurdo. Por isso que eu gosto mais dela hoje, tá vendo? E consegue fazer, inclusive, em flaconete, que é uma coisa muito legal, que antes a gente não conseguia fazer. Ah, que legal. Né? A gente tentava fazer shotzinho ali de Maxolve e não dava. Né? Com a Kavak 10 já possibilita isso aí. Colágeno. Existe, assim, eu percebo que às vezes na farmácia existe muita confusão dos pacientes que chegam procurando, por exemplo, colágeno para pele, achando que é para articulação, né? E aí até você vai explicar que existe uma diferença de preço, existe uma diferença de dose, de como toma. Como é que você vê a suplementação dos colágenos? Porque assim, a gente tem vários tipos de colágeno no corpo, mas os mais famosinhos aí, né, 1, 2 e 3. Isso. O 2 é o específico de articulação, ligamentos, tendões, né? Algumas pesquisas já mostram bastante resultados dele na questão de prevenção, de acompanhamento para você tomar a longo prazo para essa questão articular e muscular, né? O tipo 1 e 3 são mais para pele, cabelo, unha. Isso. Então, são contextos diferentes. Então, não adianta eu misturar e querer tomar tudo num bolo só, né? Eu tenho horários mais específicos para tomar um, para tomar outro. Eu tenho momentos que eu vou tomar mais um do que outro. O tipo 2, por exemplo, eu gosto muito de juntar ele com Chronic, porque eles vão ter uma ação casada para articulação, para tendão, ligamento, musculatura, para me ajudar nessa questão de desgastes, né, ósseo. Vou ter com a idade, todo mundo vai ter. Mas se eu tiver menos consequências, menos dor, retardar isso um pouco já me ajuda muito. E tem idade para começar a tomar colágeno? Na verdade, assim, dependendo da sua alimentação, do seu estilo de vida, você pode começar a tomar mais precocemente ou não. Entendi. Tanto o tipo 2... Quanto 3, 1, Porque assim, se eu tenho, por exemplo, eu durmo pouco, que é um problema, eu tenho que ter colágeno tipo 1 e 3 como suplementação, porque meu corpo não vai recuperar 100%, eu não vou produzir o que eu preciso. Então, eu vou precisar repor mais. E aí a gente está falando... Depois dos 40, a cara caiu. A gente está falando de envelhecimento precoce, né? Nesse caso que você está falando. Eu tô lascado, eu também durmo pouco, eu tenho que começar a tomar Verisol, gente. Fala-se que depois dos 30 anos, né? Seria importante Menina, uma não ligo, suplementação. não, já vou fazer 47 mesmo, eu tô na... Nossa, tá ótimo, meu Deus. Tá ótimo. Agora, ó, você falou de coenzima Q10, você falou assim, queridinha. Mais queridinha que a cúrcuma longa? Na verdade, por contextos diferentes, tá, né? Para questão de energia, questão de saúde geral, ela é. Agora, a cúrcuma longa é um anti-inflamatório natural, né? Que eu tenho que ter alguns cuidados. Por exemplo, eu não posso tomar de estômago vazio. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, quando eu aprendi a primeira vez, era sempre com a piperina ou com a bioperina, né? Que é pimenta preta, para poder biodisponibilizar melhor. Para vetorizar ela, Porém, tem pessoas que têm irritabilidade no estômago e não pode com a pimenta. Sim. E isso faz aumentar o risco de gastrites, etc. A cúrcuma não pode ser em jejum para algumas pessoas, porque ela pode também dar uma irritabilidade gastrointestinal ali para algumas pessoas. Então, eu tenho que observar essas questões. Ela é necessária como anti-inflamatório, ela é boa como anti-inflamatório, mas é um contexto diferente da coenzima Q10. Sim. Bacana. E a gente estava falando aqui agora você falou, né, da pessoa pegar a colherinha e tomar a cúrcuma dela. O açafrão. Né, o açafrão do supermercado. A gente tem muito isso. Ainda existe muito essa cultura da pessoa ganhar de presente um pote de açafrão. O cara trouxe lá da roça, da chácara dele. Quando é da roça, ainda vai lá. Né? E aí, para poder... Só que não é tão puro. Não é né? puro, né? Não é assim... curcumina, né? Porque a curcumina é um isolado ali, né? Então, você tira o principal para colocar dentro do corpo.
Então, para eu pegar um negócio desse do dia a dia, da fazenda, eu tenho que tomar uma quantidade tão grande que meus dentinhos vão ficar todos amarelos. Vão ficar amarelo. Mas amarelo, amarelo. Sim, né? sim. Não, Sim. é importante a gente falar, eu sempre gosto, quando tem a oportunidade de falar dessa diferença, né? Do extrato seco, né? Que é a cúrcuma longa, 96% de curcuminoides, né? E, por exemplo, do pó, que seria aí o pó que a pessoa traz da roça, que ela compra na feira, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas é mais barato encapsular um pó de açafrão do que gastar esse tanto de dinheiro com cúrcuma longa. Só que, na verdade, já está retardando um efeito muito promissor. Ela né? poderia, se ela fosse encapsular o da feira, por exemplo, não falando mal da feira, mas assim, o comum da fazenda, ela teria que tomar 10 cápsulas para fazer o efeito de uma. De uma cápsula de cúrcuma longa. Lá, Então, a né? economia... E olha lá. Porque assim, o da feira é para alimento, não é para suplemento. É tempero. É tempero. É tempero. É por isso que não é tudo a mesma coisa. Não mesmo. Não é tudo a mesma coisa. Olha, recentemente, eu até contei essa história para o Samuel. Recentemente eu recebi um cliente na farmácia. Ele me veio com um pote de alcachofra. Alcachofra. Um pote de cápsula com alcachofra que ele comprou numa loja de produto natural. E aí ele falou, Mônica, você conhece esse produto? Eu falei, conheço, alcachofra, muito bom, tal, expliquei para ele. Ele falou, então, eu tô achando aqui 4 cápsulas por dia. 4 cápsulas por dia é muito para eu tomar. Aí eu falei, me presta aqui, eu posso pegar uma? Pode. Eu peguei uma, abri na frente dele, abri a cápsula na frente dele, coloquei num potinho. Aí eu falei, espera aí que eu vou lá no meu laboratório. Aí a cada cápsula, no rótulo, falava que tinha 500 miligramas. Eu falei, espera aí que eu vou lá no meu laboratório pegar a nossa. Aí pedi que colocasse 500 miligramas num potinho também de café. Aí eu peguei a nossa e a dele e mostrei para ele. Olha aqui a diferença, que eu sinceramente, eu como farmacêutica, eu nem sei como até hoje fazem cápsula de fitoterápicos só com o pó. A sensação que eu tive quando eu abri aquela cápsula... É farinha. É uma folha triturada. Farelo, sabe? Entendeu? Tipo um farelozão. Ou seja, nem tem assim. digestibilidade do negócio. Não tem digestibilidade, não. O fitoquímico, o fitofármaco... Não foi extraído. Não foi extraído. Então, a concentração é 0,00 alguma coisa por cento. Né? Que é diferente quando você pega um extrato seco. Mesmo da alcachofra. Não tem que tomar 4 cápsulas, tem que tomar 18. Foi o que eu falei pra ele. Falei, 4 cápsulas desse eu tô achando é pouco. É pouco. Aí ele falou, não, então esse daqui eu vou dar pra alguém, aí você faz o bom pra mim. Olha, não pode dar não, joga fora. E aí ele fez, né? Ele fez, eu mostrei pra ele o que é o extrato seco padronizado da alcachofra, a diferença visível ali. Falei, olha, inclusive, experimenta o seu, põe um pouquinho aqui na sua língua, né? Tá assim... um gosto de mato. Um gosto de mato. E o nosso, amargo. Amargo. Né? Por quê? Porque é o fitoquímico que está ali, em grande concentração. E vocês têm um detalhe que vocês têm que tomar cuidado do fornecedor, né? Porque também tem fornecedores que... Né? Então, você sempre está olhando isso, é um detalhe muito importante, é muito detalhe. A gente sempre compra dos mesmos fornecedores e todos eles qualificados pela Anvisa e pelo setor de compras da ação magistral, né? Legal. Mas, assim, o mesmo fornecedor, ele tem a opção do pó e do extrato seco. Entendi. Entendeu? E aí a gente sempre que tem o extrato seco, é o extrato seco que a gente compra. Que é o mais puro, que mais é o separado. Que dá o resultado. Exatamente. Né? E aí, mais uma vez, como a grande diferença de preço da farmácia de manipulação não é a matéria-prima, é o serviço, né? Então acaba que, pelo preço, considerando só a matéria-prima, não é muito grande. Mas o resultado é lá em cima. Só que como é que o cliente vai ter acesso ao bom? É o serviço. Sim. Exatamente. Eu sei que tem um assunto que você quer falar, vou te dar espaço para ele, mas antes... Quero falar. Sobre a tríade que você quer falar. Tá. Mas antes a gente vai fechar com um suplemento que eu sei que tu ama e que tu foi a primeira prescritora que olhou para ele, logo quando eu tava te conhecendo, que eu fui lançar ele contigo, você olhou, você pegou, você estudou, tu começou a prescrever, ficou apaixonado, tu até hoje Uso. E sei qual é já. Tu indica e tu prescreve para quase todo mundo que passa pelo Instituto Karen Fernandes.
que é o Chronic. De verdade, tu foi a primeira prescritora que pegou, acreditou no produto, olhou e falou assim, putz, legal. É mesmo? Não sabia disso. Foi a primeirona, tá? E até hoje prescreve e acredita no produto. Eu quero que você me conte o porquê e como é que é a sua relação hoje com esse produto que você usa até hoje, que você sempre indica. Que diferença ele fez aí na tua vida e na vida dos seus pacientes? Na verdade, assim, ó, quando você me passou Inclusive, os estudos... eu trouxe minha garrafa para fazer inveja em gente que não tem, que é do Chronic. Ele não me deu a garrafa, me prometeu uma. Inclusive, vamos agradecer a parceria com a eles. Vamos agradecer a parceria com a eles. Mandem garrafa para nós, para a gente poder presentear aqui a prescritora, por favor. Tô sofrendo bullying. O Chronic, por exemplo, quando você me passou os estudos, eu peguei e fui ler todos. Aí fui ver o índice, né? O que eles buscaram nas pesquisas, qual foi a confiabilidade das pesquisas. E fui ver o princípio ativo, eu fui estudar o princípio ativo, que é o urucum, que é uma coisa que em Minas a gente já gostava do urucum para um monte de coisas, né? Sim. Então, as vozinhas, o chá de urucum, não sei o que, urucum pra pele, para bronzear, para não sei o que. Então, já tinha uma historiazinha que eu gostava do urucum, que é o principal, né? E aí, quando você me apresentou, que eu li, eu falei assim, bom, se ele trabalha a articulação, o tendão, a cartilagem, a musculatura, para mim, no meu entender, ele passa a ser mais completo do que outros que eram indicados ou que eram prescritos, né, que era passado pra gente como quando você estudava e tal, o colágeno tipo 2, mais curto, mais não sei o que, mais não sei o que, mas o Chronic parece que uniu tudo pra mim. Isso. Então, quando eu pego ele como base, então vamos como primeira alternativa aqui, vamos usar ele, que ele é um suplemento pra mim que ele é preventivo. Sim. E em alguns casos, eu já tive respostas de pacientes que a gente estava tratando e acompanhando essa inflamação de baixo grau, que a pessoa tem uma inflamação intestinal, alimentação ruim, estresse, sono, tal, aquele compêndio de coisinhas, que enquanto ela está regulando a alimentação e tudo mais, eu passo o Chronic, às vezes associado com a cúrcuma, às vezes com boswellia, às vezes com colágeno, então depende da pessoa. Às vezes eu passo só ele puro. Uhum. Eu tenho essas associações. E quando ele caiu na minha graça mesmo, foi no Covid e no chikungunya. Isso, Porque aí, mesmo a pessoa tomando corticoides e tudo mais, né, era onde eu tinha mais respostas para auxiliar, tratando junto com a biofotomodulação que a gente fazia lá, com as outras coisas. Então, ele me ajudou muito nessas respostas. Então, assim, ele para mim hoje é um remédio de cabeceira preventivo para outras coisas junto com hormona. Sim. Que são os meus que eu não fico sem. E deu para minha mãe. E fora o aporte que a gente viu que ele dava na época da Covid para memória. Sim. Um monte de coisas, né? Então, assim, eu gostei do contexto dele ali, fui estudar, falei, não, eu vou testar. Eu testo tudo em mim primeiro, para ver se não tem alguma reação gastrointestinal, para ver se eu não tenho dor de cabeça, para ver se eu não tenho, né, algumas reações, às vezes, a nível de articulação, porque tem algumas pessoas, por exemplo, começam a tomar biointestil, quando dá de cara a pessoa está muito intoxicada, ela tem, às vezes, reações articulares. Então, eu tenho que pensar nessas questões. Não estou falando nada mal dele, mas é porque, às vezes, a pessoa está tão ruim que não é para eu começar ali. Entendi. Entendeu? Então, eu fui testar primeiro. Então, eu testo tudo em mim e vejo o que vai acontecendo com os pacientes. Então, eu tenho segurança de passar ele e tenho segurança de associar com algumas coisas que vai me dar um bom resultado. E principalmente porque eu gosto da prevenção. Show. E aí você me falou que você queria falar a respeito da tríade... A tríade da mulher atleta. Pronto. Que na verdade é hoje chamado de REDS, que é a deficiência... que tem a sigla, a deficiência relativa, causada muito por assim. Às vezes a pessoa começa a fazer... É muito comum mais nas mulheres, mas pode acontecer em qualquer atleta. É mais comum no atleta de alto rendimento, mas ela também está sendo comum hoje nos atletas amadores, porque é um desgaste energético muito grande, porque às vezes você começa a fazer uma atividade, aí você quer fazer uma restrição alimentar, aí você não suplementa. Mulher é um bicho danado, para não falar outra coisa, que ela não quer emagrecer, em vez dela buscar orientação, muitas vezes ela tira, fala, não vou jantar. Não é jejum, não vou jantar. Em Minas a gente fala assim, não é jejum, não, eu não vou jantar. Então ela tira um alimento, tira outro por conta própria, e aí eu fico com baixa nutrição. E aí eu começo a ter sobrecargas e fadiga e falências. E aí atrapalha a menstruação, e tem várias consequências, e aumenta lesões, e aquela lesão fica retroalimentando, que eu não consigo sarar.
Então a gente pega muito isso, a pessoa começa a se sentir fadigada, fraca, cansada, treina, tá morta, começa a treinar a frequência cardíaca, vai lá em cima. Então ela tem que tomar esses cuidados. Então as mulheres são muito mais danadinhas nisso, que era uma coisa que acontecia só na mulher atleta de alto rendimento, porque baixava muito a porcentagem de gordura corporal, aí você não tem gordura para produzir hormônios, aí tem déficit hormonal e etc. Então, mas ela hoje não está sendo só na atleta de alto rendimento, está acontecendo nos atletas em geral, nas mães, que a gente falou agora Era isso que eu ia te mães. perguntar, porque aí você está me falando de uma condição exacerbada de atividades. Exatamente. Mas hoje, uma mulher não atleta, ela tem tantas atividades que mexem com a oxidação dela, quanto mas aí não tem estudos mostrando essa alteração na mulher não atleta. Assim, classificada como tríade da mulher atleta na não atleta, Entendi. Mas pode-se ter mesmo. Se for estudar, você vai ver essa fadiga, esse cansaço, essas questões todas, né, que altera tudo isso. Mas isso é comum porque quando eu também faço muito esforço físico, então, isso agrava, porque eu diminuo mais a porcentagem de gordura corporal, aumento mais o cansaço, eu tenho alterações na variabilidade da frequência cardíaca, que é o intervalo entre um batimento e outro, porque o nível de estresse está mais alto. Então, eu tenho um contexto ali que pode causar lesões e lesões e lesões e lesões. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é para as atletas observarem. Observarem, você tem que cuidar. Você não é só fazer atividade física, eu tenho que fazer atividade física, cuidar da hidratação, da alimentação, do sono, da suplementação. Por isso que a gente lá na clínica aborda esse contexto. É um todo, né? E não é todo. só as atletas, Não. né? É quem frequenta a academia. Sim, quem frequenta a Poderia, academia né? é um praticante de atividade E física. tem alguma idade que isso manifesta mais na mulher ou não? Assim, Não, tem alguns estudos que falam a meia-idade é mais comum, né? Entre 30 e 40 anos, ou então atleta de alto rendimento. rapaz, essa idade de 30 a 40 anos, ela é do mal, É né? cross. Cara, acontece umas coisas assim muito surreal. Aí depois a gente entra no Zenta, aí a gente vai assim, ó, depois Tem que dos torcer pra 40. ficar mais velha, Tem que torcer pra chegar nos 50 logo, é? Não, mas assim, ó, são coisas que você hoje consegue trabalhar, prevenir, cuidar. É melhor envelhecer do que não envelhecer, porque se eu não Claro. envelhecer, significa que eu morri. Então, E meu esposo fala bem isso daí. Que bom que eu tô envelhecendo. Que bom que tá envelhecendo. Tá, e pra gente poder fechar com chave de ouro, eu quero que você fale um pouquinho do Instituto Karen Fernandes. bom. O que o Instituto Karen Fernandes tem de diferencial? Porque hoje, para mim, vocês são referência no sentido de recuperação de atletas, não só a recuperação, mas também preparar um atleta para uma atividade. E assim, eu acho toda a conduta do Instituto Karen Fernandes muito diferente de tudo que eu já vi e conhecia de fisioterapia. Como é que é essa conduta hoje? Qual que é o diferencial? Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque, na verdade, assim, o que é a principal característica do Instituto? É a gente tratar a pessoa como um todo, tanto que o nosso slogan é cuidamos de você, porque você não é um atleta que está com uma lesão no cotovelo, não é uma pessoa que está com uma dor na coluna, você é uma pessoa. Então, Karen, você fala para mim hoje, Karen, eu tô com dor no cotovelo, eu tenho que tratar só o cotovelo? Eu não sei tratar só o cotovelo. Eu tenho que pensar no que ele está envolvido ali, o que pode estar... Então, a gente pensa num contexto. Então, eu trabalho isso na minha equipe para que a gente possa trabalhar a pessoa como um todo, olhar o que a pessoa precisa, a gente tentar fazer um trabalho individualizado e bem feito. A gente não preocupa com o número de pacientes. Ali a gente preocupa com a individualização. Então, a gente preocupa com a pessoa, com a necessidade dela, com o que ela precisa, com o objetivo dela, né? Então, por exemplo, é um pós-operatório. Tá, o que você quer voltar a fazer? Então, eu vou até onde? Então, eu não tenho um protocolo no pós-operatório, eu tenho que a pessoa consegue. Eu vou reavaliando de tempos em tempos, fazendo alguns testes, quantificando, para ver agora você pode evoluir para isso, para isso, para isso. Então, a gente individualiza dentro da fisioterapia. Então, assim, é o que a gente tenta passar. Eu não sabia que... Às vezes, a gente nem sabe que as pessoas têm essa noção, que a gente busca fazer esse trabalho diferente. Mas o principal é que a gente não preocupa com o número de atendimentos. Eu não quero estar lá 100 pessoas sendo atendidas, né? Eu quero 10 com qualidade, eu quero um por horário ali com qualidade. O que a gente preocupa é isso, é a individualidade, tá? Tem alguns trabalhos que a gente faz na parte lá de preparo muscular, de fortalecimento de 2 pessoas, mas não mais que isso, que é um preparo. Eu estou ensinando a pessoa a ter uma condição neuromuscular para que ela possa ir para a academia sem lesionar.
para o meu amigo personal ou meu amigo da academia, o profissional de educação física, poder fazer um acompanhamento ali e ter menos problemas, porque tem coisas que a gente olha com a outra visão, que a gente prepara, que a gente trabalha e segura, né, que a gente trabalha casado com os outros profissionais, então isso é importante, e a questão de cuidar da pessoa como um todo. E é isso, que a pessoa lá para nós, cada um que chega lá, a gente tenta tratar de maneira especial, porque cada um para nós é especial, cada um é um. Então esse é o nosso lema ali. Às vezes a gente falha algumas coisas, porque somos seres humanos, mas é o que a gente busca em geral. E é uma característica minha, né? Então tem que ter a minha cara. E quem quiser buscar o Instituto Karen Fernandes, como é que faz? Está localizado aonde? Tem rede social? Hoje nós estamos na Orla, né? Atrás do FAPTO, do FT ali, na Alameda 11, do lado do Orla Café também. Já vou fazendo propaganda dos vizinhos. Isso aí. Do lado da Pugliese Engenharia ali. E nós também, a gente atende com horário marcado sempre, mas nós temos atendimento de 7 da manhã às 9 da noite, então a gente não tem preguiça de trabalhar, essa é outra característica, a gente não tem essa questão de, não, só no horário comercial, não, a gente vai tentando adequar a necessidade da pessoa. Nós temos Instagram, @Instituto Karen Fernandes. Não sou muito ativa no Instagram, porque quem tem muito tempo de fazer muito Instagram não está trabalhando muito. Como a gente está trabalhando muito, a gente não está Mas muito... aí você contrata o Lucas, que o Lucas é muito bom para ajudar na rede social aí, ó. Já faço o merchan dos outros, tá vendo? Aí você já contrata o Lucas, que o Lucas te ajuda a administrar o Instagram. Você tá vendo? Por isso que eu não sou muito ativa nas redes sociais. Você já contratou o Lucas. Eu já contratei o Lucas. Eu vou contratar o Lucas também. Ô, Mônica, a gente está caminhando para o final, eu vou deixar para tu fazer aí as considerações finais. Bom, doutora Karen, muito obrigada, gratidão pelo seu tempo, tá? Por ter, assim, vindo falar para a gente sobre suplementação, falar principalmente sobre as estratégias, né, de cuidar dos atletas e das pessoas que praticam atividade física sem ser um atleta profissional, tá? Gente, obrigada pela presença de vocês, obrigada por ter nos assistido, e esse foi mais um SupraCast. Até mais. Obrigada.